Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é O Vingador do Futuro, lançado em 2012. Mas antes de qualquer coisa, galera, deixe o like, inscreva-se e comente aí para ajudar o canal. Se quiser me seguir nas redes sociais também, o link vai estar aí na descrição. Mas é isso, recado dado, vamos pro vídeo. No começo é mostrado que a Terra foi destruída pela Guerra Química no século XXI. Existem apenas 2 territórios restantes no mundo, onde as pessoas podem sobreviver, porque o espaço habitável foi comprometido devido à radiação química. Um deles é a Federação Unida da Grã-Bretanha, UFB, e o outro é um lugar chamado The Colony, que fica na Austrália. A colônia sofre de pobreza enquanto a UFB é mais avançada. É por isso que as pessoas da colônia viajam para a UFB a fim de trabalhar e ganhar dinheiro. Como a Grã-Bretanha e a Austrália estão em extremos opostos da Terra, um elevador gravitacional chamado DeFal foi construído como meio de transporte. Um homem chamado Douglas foge de uma equipe da polícia robótica com uma mulher que é sua parceira. Ele tenta lutar contra eles, mas no final eles o capturam enquanto a mulher cai de uma altura considerável. De repente Douglas acorda e percebe que tudo foi um sonho e que ele nunca viu aquela mulher em sua vida. Douglas vive na colônia com sua esposa e, como muitos outros, ele também trabalha na UFB. No dia seguinte, Douglas parte para o trabalho com seu colega Harry. Ambos pegam o elevador para chegar à UFB. Douglas e Harry assistem a um anúncio na tela sobre uma empresa chamada Total Recall, que afirma ser capaz de implantar boas memórias nas mentes das pessoas para que estes possam desfrutar de bons momentos. Mais tarde, no vestiário do seu local de trabalho, Douglas e Harry debatem sobre a Total Recall. Douglas quer experimentar o implante da memória, mas Harry acha que fazer tal operação na mente é uma ideia ruim e arriscada. Mais tarde, enquanto trabalhava com outro colega, Douglas mudou de ideia sobre a Total Recall, quando seu colega compartilhou sua experiência positiva com ele. A partir daí, o protagonista acaba indo ao escritório da Total Recall ao fim do expediente. Lá ele é recebido por um técnico chamado Bob. Bob permite que ele escolha qualquer pessoa com quem ele deseja ter boas lembranças. Nosso herói decide se tornar um agente em suas memórias, mas assim que a experiência começa, há uma falha estranha que faz com que a máquina pare de funcionar. Esse estranho acontecimento faz com que Bob pense que Douglas é um agente secreto na vida real. Ele o considera uma ameaça, então pega sua arma e tenta atirar no protagonista. De repente, uma equipe da SWAT aparece e prende Douglas, mas ele de alguma forma consegue derrotar todos os agentes sozinho. Douglas fica confuso ao ver que está desenvolvendo reflexos aguçados e grande força. Ele volta para casa para contar à esposa sobre o que aconteceu. Quando ele diz a ela sobre ter ido ao centro da Total Recall, ela fica louca e começa a atacá-lo. Douglas a controla e a mantém sob a mira da sua arma. Ele sente que tem algo errado com Lori e começa a questioná-la sobre quem ela realmente é. A esposa de Douglas revela que ela é uma agente secreta da UFB, que foi enviada para espioná-lo. Ela também diz que entrou na vida dele 6 semanas atrás e fingiu ser sua esposa. Douglas fica ainda mais perplexo porque, pelo que se lembra, ele e sua esposa estiveram juntos nos últimos 7 anos. No entanto, suas memórias com Lori foram implantadas pela Recall. Douglas então foge dali e sai em busca de entender melhor quem ele é. Na rua, Douglas recebe uma chamada de vídeo de um colega em seu dispositivo portátil. O protagonista não se lembra dele, mas o sujeito garante que o conhece e dá um endereço de um local onde havia um cofre que o nosso herói deveria investigar. Douglas vai até o local onde estava o cofre e ele o abre e encontra um dispositivo que tem uma mensagem gravada. Douglas fica extremamente chocado ao ver imagens dele próprio dizendo que em breve sua memória será apagada e que ele deveria se salvar. Para se salvar, ele teria que ir para a UFB, onde tem uma casa segura. Ele retira algum dinheiro que tinha no cofre junto com o passaporte. Quando Douglas chega ao UFB, ele é atacado pelos scanners. Isso porque ele estava na lista de procurados, sendo que sua esposa Lori o colocou nessa lista. Quando estavam prestes a detê-lo, uma garota chamada Melina aparece em um carro voador e o ajuda a escapar dos agentes no carro. Douglas percebe que a Melina é a garota que viu em seus sonhos e fica chocado. Melina leva Douglas a uma casa que ele sentia que tinha visto antes, na imagem gravada, de si mesmo. Naquele lugar ele vê uma outra gravação. No vídeo, o homem revela que o verdadeiro nome de Douglas é Carl Hauser e que ele é um agente que trabalha para a UFB. Douglas é informado de que antes de sua memória ser apagada, ele trabalhava para o chanceler da UFB,
que exigiu sua ajuda para matar todos os trabalhadores da UFB, e seu líder Matthias, que tinha uma posição contrária ao chanceler. Agora que Douglas descobriu sua verdadeira identidade, ele se sente terrível ao saber que trabalhava para o chanceler. Afinal, ele trabalhava com os operários da UFB e sabia que eles não eram pessoas ruins. O verdadeiro vilão era o chanceler. Melina aparece e explica melhor a situação para Douglas. Ela diz que todos os ataques contra ele foram feitos pelo chanceler, que queria se vingar de todos contrários a ele. Melina conta a Douglas que assim que ele, o Douglas, descobriu a natureza maligna do chanceler, o vilão se virou contra ele. E portanto ele apagou a memória do nosso herói e a substituiu por esta, em que ele era um trabalhador comum da colônia, que trabalhou na empresa pelos últimos 7 anos e tinha esta esposa chamada Lori. Mas quando Douglas foi para o centro da Recall para implantar memórias, como ele já tinha uma memória implantada, as coisas ficaram um pouco confusas. Ele perdeu o senso de realidade por causa disso. Mas o pior é quando ele descobre que o chanceler está construindo um exército de robôs para atacar a colônia e governar permanentemente sobre os mais pobres. Quanto ao sujeito no vídeo, ele explica que há um código na mente de Douglas que poderia causar a destruição de todo o exército de robôs. Mas como Douglas esqueceu tudo do seu passado, ele não tinha como lembrar qual era esse código. Melina então se aproxima e mostra que tinha a mesma cicatriz de bala que Douglas tem. Isso a faz acreditar que era parceira dele. Isso antes do chanceler enviar seus robôs para apagar a memória de Douglas. Os dois estavam fugindo quando foram baleados pela mesma bala nas mãos. Nosso herói acredita nela, até porque ele costumava vê-la em seus sonhos. Esses sonhos, na verdade, eram flashbacks do passado do nosso protagonista. Antes que os dois possam escapar do local, Douglas é visitado por Harry, que está com vários homens armados. Harry diz a Douglas que ele está preso na memória criada pela Recall. Harry avisou para ele não ir ao centro da empresa, e ele tenta convencer Douglas de que ele é um trabalhador da colônia e mostra a esposa dele, Lori, que está do lado de fora com os agentes. Harry diz a Douglas para ele atirar em Melina para sair dessa memória falsa. Douglas olha para Melina e percebe que Harry está mentindo. Ele atira no seu suposto amigo e foge. Enquanto eles fugiam, Lori vai atrás dos dois. Após a fuga, Douglas e Melina chegam à sede de Matthias. Matthias é o pai de Melina e ele era o líder dos rebeldes que lutam contra o chanceler. Além disso, ele também desenvolveu uma nova tecnologia, e ele pede a Douglas que se sente em uma cadeira especial onde seria possível processar e encontrar o código necessário para destruir o exército do chanceler. Infelizmente, isso não dá certo. Matthias percebe que o código para eliminar o exército de robôs do chanceler era apenas uma armadilha, que revelaria a posição deles para o vilão. E é exatamente o que acontece quando o exército do chanceler invade a base dos rebeldes. No fim, o chanceler chega onde estava Douglas e Matthias. O vilão diz que foi ideia de Douglas apagar sua memória e espalhar o boato de que havia um código plantado em sua cabeça que poderia destruir o exército de robôs. Assim, Matthias iria levar Douglas para sua base, o que revelaria a posição dos rebeldes para o chanceler, que poderia matar todos os seus inimigos. Matthias acaba sendo morto e o chanceler pede aos seus agentes que restaurem a memória apagada de Douglas, agora que sua missão foi cumprida. Afinal, ele queria seu antigo e eficiente agente de volta. Douglas, no entanto, não quer mais trabalhar para o chanceler e nem se lembra de nada sobre o plano que o vilão falou. Ele se recusa a redefinir sua memória anteriormente apagada, o que enfurece o chanceler. Para ele, isso era uma traição, então ele ordena que seus agentes tragam de volta sua antiga memória à força. Só que um velho amigo de Douglas faz parte da missão para reimplantar suas memórias apagadas. E em vez de fazer o que lhe foi ordenado, ele salva Douglas de ter suas memórias de volta e o ajuda a escapar. Por outro lado, o chanceler ordena que seus agentes levem o exército de robôs direto para a colônia e comecem a atacar todos que lá vivem. O exército ruma direto para a colônia. Enquanto isso, Douglas descobre que eles sequestraram Melina. Então ele elabora um plano para resgatá-la e acabar com o chanceler de uma vez por todas. O protagonista consegue entrar num elevador onde instala bombas para matar todos os presentes, mas antes de ativá-las, ele primeiro salva Melina. Finalmente ele encontra sua amada presa em uma cela separada. Douglas luta contra os guardas e salva Melina, mas o robô assassino do chanceler aparece e leva o protagonista para onde o vilão estava. Lá Douglas e o chanceler têm uma luta épica. No início, o vilão começa com uma vantagem. Ele consegue meter a porrada no Douglas, mas o chanceler se distrai quando olha para as bombas explodindo no elevador e isso permite que Douglas consiga contra-atacá-lo. No final, o elevador inteiro pega fogo e para de funcionar.
enquanto colapsa. Douglas e Melina escapam no meio dessa confusão. Quando o nosso herói abre os olhos, ele vê Melina na frente dele, mas quando olha para a mão dela, não vê sinal da cicatriz de antes. Douglas atira nela, sabendo que tinha algo errado, e ele descobre que na verdade aquela era Lori disfarçada. No final ele vê que Melina estava em uma outra ambulância, e ao que os dois se encontram, eles se abraçam. Enquanto isso, a colônia finalmente se vê livre das malfeitorias do chanceler e do controle déspota da UFB. Eles não teriam mais que trabalhar para os poderosos e continuar sendo pobres. Ainda assim, uma terrível dúvida surge em Douglas quando ele percebe que a tatuagem marcada da UFB em seu braço tinha sumido. Isso faz com que ele se questione se ainda estava vivendo em uma memória implantada ou se aquilo era a realidade. Seja como for, ele escolhe não perder sua sanidade investigando isso. Ele decide apenas aceitar o que tem agora como realidade ao lado de Melina, que é a mulher que ele realmente ama. Bom galera, este é o filme, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau!